E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, sou administrador de sistemas Linux e redes, e hoje nós vamos ver como utilizar o MediaWiki com mais de uma wiki, utilizando o método do Giant Switch Statement. Então, como comentado na aula passada de preparação, o método de Giant Switch Statement, ele fornece dois métodos, ele é um método que tem lá, dois submétodos, para estar utilizando mais de uma wiki. Um deles é o subhosts e o outro é com Desculpa, um deles é com subpages e o outro é com virtual hosts. Eu deixei aqui já a configuração dele. Então, ele tem mais ou menos essa carinha aqui. E lembra que eu falei que aqui no caso, nós vamos estar utilizando primeiro ele com virtual hosts no Apache. Então, eu vou dar um nome pro site e aí eu vou ter que falar na onde se encontra o local settings desse site. Aqui tem o outro já, o de marketing. A wiki de marketing ela ainda não foi configurada, mas a gente já vai deixar aqui prontamente e a gente configura a wiki de marketing depois. E aonde que está o local settings de marketing? Então vamos estar criando esse cara aqui. Só lembrando, desse MediaWiki, eu não tenho o local settings central aqui, o local settings principal, que é quem vai determinar qual wiki você vai acessar. Então a gente vai estar criando ele aqui. Local settings.php e vamos estar colando isso aqui. Lembrando que tudo isso se encontra aqui, tá, galera? Então, se você for usando o método giant_switch_statement, usando com vhosts, tem aqui um exemplo dele para vocês estarem utilizando. Aqui eu dou até outros nomes aqui, ó. maddogswikitest.com, test.br.com.br, o Task Force 171, Wikitest, nananana. Para quem gosta de Call of Duty, acho que vai entender a referência ali. Mas se precisar, tá aqui. Então, se forem utilizar esse método, é só pegarem aqui. Ou no próprio site da MediaWiki, eles fornecem também essa configuração. Então, voltando aqui, nós acabamos de criar. O que que nós temos que fazer agora? Então, só relembrando, criamos a configuração central do MediaWiki, criamos as wikis, então nós tirando o marketing aqui, mas temos o local para acessar marketing, o local settings de produção, o nome da wiki de produção e o nome da wiki de marketing. O nome que eu digo é o site que a gente vai acessar. Feito isso, nós temos que configurar o servidor web. Então, eu deixei aqui pronto. Em etc Apache 2 sites available. O site é prodwiki.com.br. Pode ser qualquer nome aqui, galera. Não precisa ser o mesmo nome que está lá. Eu só deixei o mesmo nome para saber que esse é o site. Esse aqui é o site que vai ser acessado. E aqui tem a configuração do virtual hosts. No caso aqui está HTTP, mas poderia ser HTTPS também. E aqui tem a configuração. Ah, onde eu pego essa configuração aqui? Essa configuração é a mesma configuração que está em etc MediaWiki. MediaWiki. Então, aqui a gente tem essa configuração aqui do servidor web. E é a mesma que está aqui. A única coisa que eu não utilizei é o alias, porque não tem necessidade. O que que eu adicionei aqui? O server admin, que eu deixei o padrão do Apache. O document root, que é a pasta onde está a wiki de produção. E o server name, que isso aqui é importante, porque é com isso que o servidor web vai saber que você está acessando isso aqui. Então, eu estou acessando isso, server name é igual a esse? É, então é essa configuração aqui que ele vai te servir. O log level eu deixei como info e os logs eu deixei eles com prodwiki-error-access para estar sabendo qual que é o log de acesso e de erro dessa página em específico. Então, eu vou estar copiando aqui. Deixa eu sair aqui. Vamos criar aqui. Prontinho. Agora nós vamos estar carregando essa configuração no Apache.
A2 Insight, prodwikexemplo.com.br. O ponto .conf não precisa, mas não tem problema se quiser colocar. systemctl, restart, Apache 2. Eu vou dar um adendo aqui. Em ambiente de produção, nunca utilizem o restart. Porque você pode ter um site que é muito pesado, ou que tem acesso a um banco e que seja muito acesso, e dar um restart nele vai, por alguns segundos, impedir que outras pessoas que estejam utilizando consigam acessar. Por exemplo, eu tenho um site que tem a utilização de banco ali muito alto, né? Ele fica escrevendo e lendo no banco o tempo todo. E eu dou um restart. E por esse site estar fazendo escrita e leitura no banco de dados o tempo todo e num volume muito alto, ele vai demorar um pouco para reiniciar o serviço. Nesse pouco, 2, 3 segundos, o site vai ficar indisponível para as pessoas que estão acessando. Ou, pior ainda, se der algum erro, por exemplo, você fez alguma configuração errada aqui no nessa conf aqui que a gente fez. Com alguma configuração errada ali, o servidor web, ele não vai iniciar, ele vai dar erro. Se ele der erro, todos os sites vão ficar indisponíveis que esse servidor está servindo. Então, assim, isso é um problema. Então, a gente pode estar utilizando em ambiente de produção Apache CTL-K Graceful. Ele vai estar fazendo um reload dos arquivos mais soft, ele é mais tranquilo, ele não vai indisponibilizar nada quando ele faz isso. Ele deu um warning, isso aqui não é um erro, falando para determinar o nome completo de domínio que está usando o 127.1.1. Isso aqui não é nenhum problema. Depois a gente pode estar vendo como resolve isso, mas isso aqui não impede o uso. Agora, nós vamos estar acessando o local settings de produção. Vim etc MediaWiki local settings underline produção. Como a gente vai utilizar usando o virtual host, o barra produção não vai existir mais. Por que não vai mais existir? Porque nesse caso, a gente vai acessar. Cadê? Eu deixei aqui em cima. A gente vai acessar produção wiki exemplo.com.br. E quando a gente acessar esse carinha, ele vai acessar nossa wiki de produção. Se a gente deixar o barra aqui, esse local settings vai automaticamente inserir o barra na URL e vai dar erro, porque não é mais com o barra para acessar. Outra coisa que a gente tem que mudar, não é mais via IP, porque senão ele vai mudar para o IP aqui e vai dar erro. O nome agora é produçãowikexemplo.com.br. Então tem que fazer essas duas modificações nesse arquivo, senão não vai funcionar. Uma coisa importante, eu não tenho aqui um servidor DNS na rede. Então eu vou vir na minha máquina, barra etc hosts, e eu vou estar criando esse acesso. Eu tenho um nome aqui. Vim aqui. Então, vou estar adicionando o domínio no meu etc hosts, prodwikexemplo.com.br para esse IP. Como não tem servidor DNS na rede, utilizar o etc hosts para demonstrações aqui ele funciona bem. Numa empresa, é preciso que você tenha um DNS para estar fazendo isso, para facilitar. Porque senão você teria que fazer essa modificação em todos os ETCs hosts de todas as máquinas que fossem acessar essa wiki. Seria um problema. Então, como a gente não tem, isso daqui resolve o nosso problema. Agora eu posso simplesmente pingar esse cara aqui da minha máquina, que ele vai acessar o 85 aqui. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo também é o A2 disconf MediaWiki. Essa conf do MediaWiki é o que está no barra etc, ls barra etc MediaWiki MediaWiki. É isso aqui, que é a configuração de subpages que vem por default na MediaWiki. Como a gente não vai mais utilizar subpages, e sim virtual host, isso aqui não tem necessidade de estar ativo no Apache.
Então, a gente fez aqui ó, a conf MediaWiki foi desabilitada. Vou dar um sysctl restart Apache 2 e a gente pode estar acessando esse carinha, que eu sempre esqueço qual que é o nome. Deixa eu ter colocado um nome mais simples. Vamos estar acessando lá. Então, acessei aqui prodwiki.exemplo.br. Ele já acessou o wiki de produção. Dá para ver aqui embaixo, aqui, ó. About produção. Vamos agora criar a wiki de marketing. Então, cp /etc apache sites available prod. Eu vou estar copiando para cá. Eu vou chamar de markwiki.exemplo.com.br. Tem que ter o ponto .conf no final. Feito isso, a gente tem que modificar dentro desse cara aqui tudo que é produção para marketing. Aqui está simples, a gente pode editar ou via sed ou pelo próprio Vim aqui. Então, novamente, dois pontos. Peraí que bugou aqui. Tá. Dois pontos. Oh, meu Deus. Ah, eu estava com o less. Me perdoem. Dois pontos. Porcentagem S barra. O que que a gente vai editar? Tudo que for produção, a gente vai mudar para marketing. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, tudo que era produção mudou para marketing. Aí a gente tem que mudar aqui no server name, não é mais prod. É markwiki. Vou salvar. Vou copiar isso daqui. Vou voltar no meu etc hosts. E já vou inserir esse cara aqui. Só vai sair. Então, só vai sair aqui. Vamos dar o A2 Insight markwiki. Ele fala para restartar a parte, a gente já faz isso. Agora vamos estar criando a configuração de marketing. Então, cd var lib wix marketing. Aqui dentro vamos fazer o mesmo processo de antes. ln-s barra usr share MediaWiki asterisco ponto para criar os links simbólicos aqui. Então, com os links simbólicos criados, a gente tem que apagar o local settings e o images. A gente pode criar o images, o upload e o config. Criado eles, show-r www-data, vamos dar permissão para o usuário do Apache nesses carinhas aqui. ls-l, então estão aqui bonitinho. Vamos estar criando agora o local settings da wiki de marketing. O arquivo vai ficar em etc MediaWiki local settings. Eu vou mudar aqui para marketing. E ele vai se chamar localsettings.php. -ls, o arquivo está aqui e está apontando para lá. Agora a gente tem que fazer a configuração da wiki dentro do navegador. Antes, eu não criei o banco de dados para usar com o marketing ainda. Então, -root-p. A senha está aqui no final. O banco já está aqui. Eu já deixei aqui fácil o comando para estar criando o banco. O usuário.
dando a permissão para o usuário nesse banco e carregando os privilégios. Kit. Vale lembrar que eu estou usando sempre a mesma senha para todos os usuários que vão acessar o banco. Em ambiente de produção, isso não é recomendado, mas para facilitar o nosso exemplo aqui, vai ser assim para ficar mais fácil. Agora, a gente pode restartar o Apache, systemctl restart Apache 2, e podemos estar acessando agora o etc MediaWiki. O que acontece? -ls. Esse arquivo aqui principal ele existe. Se a gente tentar acessar o, o nosso amiguinho aqui, marketing, o que vai acontecer? Ó, ele vai dar erro. O sistema não sabe quem acessar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em etc MediaWiki. Eu vou renomear o local settings.php para local settings.php.8. Dessa forma, a wiki de produção para de funcionar. Ele não funciona mais. E essa daqui também não funciona, né? Porque se uma não funciona, a outra também não vai funcionar. Então a gente vai configurar a wiki. Vou deixar em inglês mesmo. Aqui tudo ok. O nome do banco de dados, vamos lá. O nome do banco é Marketing Wiki. O usuário é o Marketing User. E a senha é essa daqui. Assim, cada wiki vai ter seu próprio banco de dados, utilizando o seu próprio usuário e senha. Vamos continuar. Aqui vai ser Marketing. O nome é admin. A senha do admin é a mesma senha para todos também, para facilitar. Não vou compartilhar dados da instalação com os desenvolvedores. E já estou cansado, apenas instale o MediaWiki. Ok, ele tudo deu dano, o database foi configurado com sucesso, podemos continuar. Ele baixou para mim aqui já o local settings dessa wiki. Perceba que o script path ele já vem vazio. No produção a gente teve que acertar. E o server ele não veio mais com IP, ele já veio com o endereço correto, que é o markwiki.exemplo.com.br, que é o que a gente está acessando aqui em cima. Ó. Então ele já veio assim certinho com o que a gente precisa. Então a gente pode vir aqui em etc. Já estamos em etc. Vamos vir aqui em local settings underline marketing.php. Vamos colocar aqui. E agora a gente vai mudar o nome. Lembre que a gente mudou o nome do local settings default para .8 para que a gente pudesse configurar a wiki. A gente vai mudar para o nome correto. Então, se a gente olhar aqui, ele agora está com o nome certinho. E as wikis já devem estar funcionando de novo. Então, se eu vim aqui na produção, ele acessa a produção. E se eu vim aqui na de marketing, ele já acessa a wiki de marketing aqui, ó. Aqui embaixo dá para ver que está escrito marketing. Deixa eu dar uma olhada. Então, a gente já tem a produção e a marketing configurada. Produção e marketing. As duas, ln, ali, barra var, lib, wix, estão aqui dentro. E marketing tem os apontamentos para instância central. E produção também tem os apontamentos para instância central. Então, ambas as wikis estão utilizando o mesmo código-fonte, na mesma versão. Um código-fonte compartilhado para duas ou mais wikis. A gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vê como configurar as subpages utilizando o Giant Suite Statement ainda. E dê aquele like lá para dar aquela força, tenta comentar, se possível divulgar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Obrigadão e abraço.